Aborto, maconha e casamento LGBT. Esses são alguns dos legados de transformação deixados por José Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que morreu de câncer aos 89 anos nesta terça-feira. Mas, mais do que falar da história do Mujica, como estão as suas realizações 10 anos depois de ter deixado o poder? Como que estão essas questões? Na área política, o ex-presidente uruguaio inspira uma nova geração de líderes progressistas no próprio país, no Chile, no Peru e no México. Na área social, duas de suas propostas mais lembradas são a liberação da venda da maconha e a legalização do aborto. Elas seguem em vigor e mostram alguns resultados. Fred, o Mujica conseguiu abordar esses temas polêmicos sem um apelo ideológico, mas fazendo ali umas discussões de forma ponderada e técnica. Mas eu quero que você comece falando pra gente um pouco dessa questão ali que era tão marcante dele, da simplicidade e dessa forma de fazer política. Isso, você pegou exatamente o ponto que distingue ele nessa linha, né? Ele foi uma liderança das esquerdas, né, daquele movimento pós-regimes ditatoriais militares na América Latina, né, dessa abertura democrática, mas a grande força dele para empenhar nessas mudanças foi exatamente a simplicidade. E ele se autodefinia de uma forma muito bacana. Nós pegamos um trecho aqui, se for possível colocar ao vivo. Si vivo liviano de equipaje con poca cosa, parece que soy austero. No, soy cómodo, no me complico la vida. Es otra historia. Yo no hago una apología de la pobreza, ni de que el mundo tiene que volver a la época de las cavernas, ni nada por el estilo. Estoy contra la frivolidad y contra la tontería. E isso é interessante, que isso foi uma marca que ele foi deixando para as gerações nesse campo das esquerdas. Por exemplo, ele veio de uma geração de ascendência na mesma do Lula, do Kirchner, Alejandro Toledo no Peru, né, Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela. Era uma esquerda bem mais ideológica, né, muito contrastante, muito conflituosa. Ele foi trazendo para uma mistura de pragmatismo e de, como ele mesmo define, simplicidade, sem apego a um discurso extremo de pobreza, extremo de conflito com a história. Diferente de alguns líderes ali de esquerda, ele criticava ali o que ele considerava que era ditadura, não passava ali o famoso pano, né? Exatamente. Aí, por exemplo, ele foi um dos líderes de esquerda que criticou a ditadura na Venezuela, porque para ele o mais importante era a questão dos direitos humanos. Isso para ele era muito importante. E ele era um líder que conseguia mesclar essa questão, por exemplo, de alguns ganhos. Ele não foi conhecido por ser um excelente gestor, mas ele apresentou muitos bons resultados, certo? Ele reduziu a pobreza de 40% para 11%, ele diminuiu o desemprego para a faixa, quando ele saiu na faixa de 7%. Então, ele tinha alguns ganhos. O PIB foi caindo ao longo do período, mas sempre acima da média mundial. Mas a força dele vinha exatamente do outro lado. Ele conseguia dialogar muito fortemente com a população, com os interesses populares, tentando não colocar uma briga tão taxativa, etc. Isso acaba inspirando novos líderes, como o sucessor dele hoje no Peru, o atual presidente Yamandu Orsi, Gabriel Boric no Chile, né? Nós vemos também a forma bastante pragmática com que Claudia Sheinbaum no México lidou com as pressões do Trump, né? Então nós temos isso também, isso num período em que hoje em torno de 60% dos países da América Latina são governados por centro-esquerda, né? E nós vivíamos também num período de grande fortalecimento de líderes da direita, Javier Milei, Bukele, Noboa no Equador, e o próprio Trump na América do Norte, capitaneando esse movimento da direita. Então, nesse meio de conflito muito forte e ideológico, a lição de Mujica, que está sendo seguida por esses grupos agora, dessas novas lideranças, é exatamente o do pragmatismo e da busca de uma esquerda voltada para a liberdade, que é um tema comum aos dois lados.
E a gente tem essa questão ali do aborto legalizado, você falou, já tem alguns números, né? Ele embasava muito numa questão técnica ali também, né? Para você ver, a liberdade para ele era um conceito amplo, não era uma liberdade política estrita, né? A liberdade era uma liberdade do ser humano defender a sua plenitude como ser humano. Por exemplo, o aborto se tornou legalizado no Chile, mais ou menos em 2013, etc. Mas é legalizado pelo desejo da mulher até as 12ª semana, né? No caso de violência sexual, até a 14ª semana. Mas nesses 10 anos, mais de 106 mil mulheres conseguiram realizar o aborto, né? Em 2023 foram mais ou menos 10 mil, um pico do número de casos de aborto legalizados, né? E não é uma coisa assim, vou lá e tiro o bebê. Há um procedimento muito forte, a mulher precisa externar voluntariamente o seu desejo ao médico, ela passa por uma série de audiências com autoridades judiciais e principalmente de saúde, ela tem um prazo mais ou menos dos 5 dias até a definição da decisão para que ela possa avaliar se é aquilo mesmo que ela quer fazer. E, por exemplo, desses 10 mil de 2023, pouco mais da metade foram feitos em instituições públicas, né? Aí você fala assim, não, a liberação do aborto levou a uma liberalização completa e as mulheres saíram matando filhos à torta e direito. Não. A taxa, segundo o Fundo das Nações Unidas para a População, é de em torno de 10 abortos a cada 1.000 mulheres. Menor do que em outros países, né? Olha, para você ter um termo de comparação, Europa e Estados Unidos, segundo os dados da ONU, são em torno de 17 a cada 1.000 mulheres. No restante da América Latina, onde apenas 6 países têm aborto legalizado, são 32 mulheres a cada 1.000. 32 casos de aborto a cada 1.000 mulheres. Então, não houve uma liberalização e as mulheres saíram matando à torto direito as crianças. Houve um apoio a essa questão do direito reprodutivo e elas conseguiram, principalmente em questão à segurança da saúde dessas mulheres. E a maior parte desses abortos não é de questão apenas pelo desejo da mulher de interromper. Há muitos casos também de violência sexual, malformação do feto, outros problemas que levam ao risco da saúde da mulher. Então, não é uma questão... O que Mujica foi muito sensível ao conseguir a aprovação desse projeto, que o antecessor dele, o Tabaré Vázquez, foi contra, né? Foi que isso era um problema de saúde pública, né? Era uma questão de liberdade pessoal, mas também um problema de segurança de saúde pública e que ele conseguiu trazer até hoje com uma certa segurança, com um apoio à população do Uruguai. E tem um outro ponto bastante polêmico ali na atuação dele, que é sobre a questão do comércio, né, da maconha. Dos números disso, o que se pode falar? Olha, ela também foi basicamente no início do governo dele. O governo dele foi de 2010 a 2014, 15. Foi praticamente no começo, no meados do governo dele, ele conseguiu a aprovação numa campanha bastante polêmica, né? E que levou-se a possibilidade da venda legalizada de maconha no Uruguai. Hoje, há 42, mais ou menos, farmácias autorizadas com mais ou menos, deixa eu ver aqui na minha colinha, 77 mil pessoas cadastradas para fazer a compra, né? Há mais de 300 clubes para consumo de maconha no Uruguai, né? E 11 mil pessoas cadastradas para o plantio doméstico de maconha, de cannabis. Ou seja, essas são as 3 formas de você poder consumir lá de forma legal no Uruguai. E isso levou a um consumo mais ou menos, de venda de 10 toneladas de maconha por ano. Para você ter uma ideia, o que Mujica queria com isso não era simplesmente defender o consumo da maconha. Ele falava claramente, eu não sou a favor da maconha. Eu sou contra como ele falava do aborto também, exatamente, que ele pessoalmente era contra. E ele não é que ele queria a liberação da maconha, ele queria combater o narcotráfico. Realmente
não chegou a haver um sucesso absoluto no combate ao narcotráfico. Se não me engano, dados do Insight Crime, uma organização internacional, houve em torno de 2022, 2023, um crescimento de 50% nas apreensões de drogas no Uruguai, que chegou a 5 toneladas de maconha. Ou seja, metade da maconha que era o equivalente à metade do que se comercializa nacionalmente. Outra questão que também acusaram ele muito fortemente é de que ele estaria com isso favorecendo o consumo em larga escala. Um estudo do Observatório das Drogas no Uruguai mostrou que em 2011 a idade média, porque as pessoas começavam a consumir maconha, era 18 anos. Quase 10 anos depois, essa idade subiu para mais de 20 anos. Ou seja, não houve essa corrida ao consumo às drogas, né, no Uruguai. Então, ele mostrou essa questão. Aqui nós não estamos fazendo nenhuma defesa. Não, meu objetivo aqui não é dizer que é para liberar droga no Brasil também. O que eu estou falando a política dele, que foi acusada de que faria isso, na verdade teve um outro efeito, que foi justamente levar a um consumo diferenciado. As pessoas não houve uma corrida ao consumo, nem as pessoas começaram a consumir cada vez mais jovens, né? Pelo contrário, o que mostrou a estatística do governo. Só para a gente finalizar, Fran, queria que você trouxesse aqui para a gente as repercussões disso aí em Brasília, como que foi essa repercussão, até a declaração do presidente Lula também. Pois é, os dois eram amigos, né, de longa data. Quando o Lula esteve preso em Curitiba, né, o Mujica visitou ele lá. Os dois sempre se encontravam nesses eventos dos países, mas também se visitavam, então eles eram amigos, né, há muito tempo. O presidente Lula ontem, ao lamentar a morte do ex-presidente do Uruguai, ele falou que Mujica foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas, e o presidente Lula, ele tá na China, né, e aí ele vai voltar pro Brasil, basicamente, e já vai seguir logo que chegar aí, provavelmente talvez vai dormir em Brasília, mas já seguir pro velório de Mujica, né, que começa nesta quarta-feira em Montevidéu e que vai ser aberto ao público. Então, o presidente Lula, ele vai seguir até lá justamente para acompanhar, enfim, esse adeus aí ao ex-presidente do Uruguai. Só pra gente finalizar, quem quiser conhecer, também tem um filme ali que fala sobre a história do Mujica, vale a pena também quem quiser conhecer mais sobre ele, que é Uma Noite de 12 Anos, que conta também toda a história.